Olá! O Papo Literário de hoje é com o escritor e atual patrono da Feira do Livro, Eliezer Moura. Obrigada, Eliezer, por estar aqui conosco. Obrigado a você. O Eliezer lançou, no finalzinho de 2017, a antologia Confinados Externados. É a tua segunda obra, né, literária. Sim. Bom, vamos começar lá do início, né? Ninguém começa escritor, todo mundo começa leitor. Eu queria saber quando, assim, o que te despertou para a leitura? Se foi ainda quando criança, já foi mais adolescente? Quando é que tu começou a se interessar pela literatura? Certo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado à TV Câmara por estar recebendo a gente aqui com o maior carinho. Então, o que me despertou, acredito que foi quando eu entrei na pré-escola, né? Eu não tinha contato com livros, antes disso não tive contato com livros, né? A gente está falando de 1996, e eu conheci a biblioteca da escola. E foi quando, para mim, a literatura teve um maior contato comigo, né? O primeiro impacto da literatura. E eu me lembro que eu ia quase toda semana, eu trazia livros para casa, levava livros para casa. E um dos livros, até inclusive eu trouxe aqui, demorei para achar ele, que era um livro que eu mais li, que é o João de Barro da Idelbra, que é uma coleção, que eu adorava esse livro, tinha uma fichinha inclusive nele, que só tinha o meu nome, porque eu era o único que levava ele para casa. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com a literatura e onde eu me fascinei, que a leitura me transportou para um mundo que eu não conhecia, né? Um mundo totalmente diferente daquilo que eu vivia e tal. Até porque eu tinha uma infância que eu não tinha muitos brinquedos, então chegou essa fase da vida que eu descobri a biblioteca, e a biblioteca foi o meu melhor brinquedo, foi o meu melhor paraíso de brinquedos, e que bom que foi, né? E tu descobriu sozinho ou teve algum professor que tu te lembra, assim? Eu acho que não teve nenhuma influência de professor nessa época, eu vi que estava disponível, dá para levar para casa, eu fiquei fascinado, sério, dá para levar para casa? Não, faz uma fichinha aqui, a gente pode liberar quantos livros tu quiser para te levar. Eu levava muitos livros para casa, às vezes nem lia, só ficava folheando, né, porque eu também não sabia ler, né. Então esse aqui ele tem pouca leitura, tipo, tem umas 2 frases por página, é mais ilustração, né. É uma obra feita com bonecos e fotografada, né. Então foi aí que eu comecei a me apaixonar pela literatura, né. Você apaixonou tanto que tem até hoje, né, esse primeiro Então, exemplar. Eu demorei para conseguir ele, eu consegui no estante virtual, porque depois que eu perguntei para os meus amigos, para quem tivesse, né, o livro, por favor, eu queria de presente, mas ninguém conseguiu de presente, então eu tive que correr atrás e achei ele. Aí guardei pro coração. Quando é que tu deixou de ser apenas leitor para se tornar um escritor também? Não digo de livros, assim, mas escritor profissional, mas começou as suas primeiras escritas? Eu acredito que na escola eu gostava muito de fazer redação. Eu era aluno nota 9 na redação, sempre. Não era nota 10, mas era nota 9. E eu adorava, tipo, quando tinha que criar ou tinha que desenhar bastante. Eu gosto muito de quando eu estou escrevendo, desenhando e criando os mundos. Eu acho muito interessante isso. É um arquivo pessoal que eu tenho, que eu raramente mostro para as pessoas, a não ser para o desenhista, quando eu quero, por exemplo, na obra do Distrito Sazonal, eu mostrei algumas coisas. Eu queria mais ou menos assim, eu fiz assim e tal. Ou para o capista, enfim. Então é um acervo que eu tenho que eu não mostro, né? Então, gostava de desenhar, gostava de escrever, sempre gostei disso desde criança, claro, nas proporções de uma criança fazendo, né, sempre, mas eu acho que quando eu comecei a escrever para valer, assim, acho que foi com 14 anos que eu compus uma música, que eu era da igreja evangélica e tinha uma competição, não era uma competição, era uma mostra de músicas autorais. E eu queria muito participar, só que eu não tinha uma música autoral. E aí então eu me reuni com a minha banda que eu tinha na época na igreja e aí a gente fez uma melodia em cima da letra e a gente foi lá e apresentou. Até ainda toca nas rádios evangélicas em Bagé, quando a gente gravou, ainda toca, eles pedem, nem parece mais a minha voz porque muda bastante. E tu já morava aqui em Bagé porque tu não é daqui, né? Não, eu cheguei em 1999 com meu pai, que ele foi transferido de igreja, de local, e a gente morava em Tupanciretã. Foi lá em Tupanciretã que eu tive o primeiro contato com a literatura. Vim para cá e segui trabalhando a literatura na minha vida. E um fato curioso é que quando eu tinha 11, 12 anos, pelo fato do meu pai ser pastor e há 16 anos atrás, a igreja ser um pouco mais conservadora do que é hoje, eu gostava muito do gênero de literatura fantástica, sempre gostei. E naquela época estavam lançando Harry Potter. E Harry Potter para mim era muito mágico, era além daquilo que eu podia imaginar. E
eu me lembro que eu queria muito os livros, queria muito assistir os filmes, só que dentro de casa não podia, porque aquilo remetia às obras de bruxaria, essas coisas não têm a ver com a religião, meu filho não pode, enfim. Claro que hoje meu pai tem uma mente muito mais desenvolvida, ele pensa por si só, ele é um pastor que foi se moldando com o tempo, porque traz aquele ensinamento conservador do seu líder, do seu pai, enfim, mas o tempo vai mudando, as pessoas também vão mudando a cabeça. Então, nessa época, eu sofri muito porque eu queria ler o livro dos meus amigos, eu não podia ter um livro desses de literatura fantástica ou que fosse uma obra muito imaginária, que senão a coisa ia ficar feia para o meu lado em casa. E esse processo mesmo, ainda sendo criança, é um processo que os atores usam muito, né? De desenhar, de explorar referências do seu personagem, né? Para filmes e novelas. É a profundidade do personagem. Hoje eu estou terminando um curso com o Marcelo Andreghetti, que ele é de Porto Alegre, ele foi aluno do ícone Robert McKee, nos Estados Unidos, e ele me passou uma grande bagagem, e toda vez que eu converso com ele, toda vez que eu faço aula com ele, ele me passa mais uma bagagem, é a profundidade do personagem. Quanto mais coisas tu souber do teu personagem, nem sempre tu vai falar no livro, nem sempre tu vai explorar isso para as pessoas, mas quanto mais profundo ele for, mais sucesso ele vai ter na história, né? O protagonista, o antagonista, seja lá o que ele fizer na história. Então esse faz parte do acervo. As pessoas dizem, tem um amigo meu que diz assim, aliás, deixa eu conhecer teu acervo. Deve ser legal conhecer o acervo. Eu digo, não deixo não. Vai que eu queira trabalhar isso mais adiante no próximo livro, daí eu vou poder usar, né? Claro. E quando é que tu percebeu assim, não, mas eu quero ser escritor mesmo, assim? Quando é que veio isso, essa luz, assim? Até os 19 eu queria ser músico. Eu tentei de tudo, assim, fiz aula em Porto Alegre, numa escola no Instituto Berea, um instituto cristão, e queria ser muito músico, eu queria ter uma banda, eu queria cantar, eu fiz piano desde os 9 anos de idade, 9 anos não, desde os 6, e então fui aplicando toda parte dessa vida até os 19 à música. Mas digamos que eu me frustrei um tanto quanto com a música, e aí chegou um momento que eu pensei assim, não, mas eu posso anexar muitas coisas, a música é só uma bagagem, né? Tanto que eu tenho coisas escritas, por exemplo, peças infantis, que eu escrevi com o Gabriel Medeiros, que agora está fazendo curso de artes cênicas no Rio de Janeiro. A gente escreveu uma peça infantil e eu criei músicas para a peça infantil e está guardado, a gente tem planos de colocar em ação, só que falta patrocínio e verba. Sempre tem esse problema na arte, né? Mas a gente consegue, né? E então eu acredito que a música pode ser uma bagagem a anexar às minhas obras futuras ou ao que eu possa estar escrevendo, uma letra, uma trilha sonora original. Eu acho que todas essas coisas podem cooperar. Então, aos 19 anos, teve um professor neste instituto que me deu uma advertência. Porque ele disse assim, vamos fazer um trabalho autoral, vocês têm que trazer uma música, vocês têm que trazer um texto, alguma coisa, uma história sobre uma passagem bíblica lá. E aí eu fui na internet, dei Ctrl+C, Ctrl+V e entreguei para o professor. Ele foi na internet, deu Ctrl+C, Ctrl+V no meu trabalho e achou que era cópia. Enfim, ele me deu advertência, me disse que colar, além de ser errado, era pecado também. E, enfim, foi aí que ele disse que eu tinha que fazer outro trabalho, né? Aí eu fiz um trabalho autoral, criei uma história, criei personagens, como se tivesse uma coisa normal. De tanto ler, eu acho que a gente consegue saber qual era, mesmo sem técnica, sem o estudo em si, uma formação. Tu sabe o que tem um início, meio e fim, tu sabe que tem aquele gatilho, que tem aquela tensão, que tem todo aquele formato técnico que tu não sabe os nomes, mas tu sabe que existe. E aí eu fui trabalhando e entreguei uma história para ele. Eu acho que eram 6 da manhã, às 6h30 ele me retornou. Eliezer, eu quero falar contigo. Eu digo, e agora? Outra coisa errada, o que ele achou errado aí? Ele perguntou, Eliezer, nunca pensou em escrever, porque eu estava olhando, tu tem o feeling para escrever. E aí eu já estava com raiva dele mesmo, eu não queria saber dele. Depois eu saí da escola e isso esqueci. Aí quando eu voltei para Bagé, eu tinha algumas coisas escritas e era referente ao distrito sazonal, algumas ideias. Eu disse, quer saber, eu vou trabalhar essas ideias. Eu comecei a trabalhar, eu passei noites e dias encerrado no meu quarto. A minha mãe achou que eu estava em depressão. A minha mãe procurou auxílio de médicos, de psicólogos, e eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Ele não sai do quarto, mas eu estava escrevendo, mãe. Eu estava trancado escrevendo no meu quarto. Ele não dorme mais, ele fica acordado, ele troca a noite pelo dia.
mas por uma causa boa, né, que eu estava escrevendo. Aí, anos depois, eu fui contar para ela, mãe, aquela fase da vida, eu não estava depressivo, está aqui o livro que eu achei, editores. Falando agora, então, do livro do Distrito Sazonal, que é a primeira obra do Eliezer, é esse livro aqui. Eu queria que tu nos contasse um pouco desse processo de produção. Ele é um livro grandão, né, para ser o primeiro e é um livro grandão e é uma história só, diferente da antologia, são várias histórias. Queria que tu nos contasse um pouco como é que foi esse processo de produção, né? Tu já me contou que tu escreveu ele todo, assim, nesses dias que tu ficou trancado no quarto, tu foi mudando depois, e até a edição dele, o lançamento, como é que foi? Acredito que o processo da escrita, ele começou, tipo... Eu tinha várias cenas, né, digamos assim, vários pedaços, vários atos da obra. E eu fui criando diálogos, desenvolvendo, eu ia do início para o fim, do fim para o início, e aquelas ideias iam fluindo. Eu acredito que a inspiração, e agora acredito mais ainda, depois de aprender com o Marcelo, o professor, que é referente a tudo que tu vê, a tudo que tu lê e a tudo que tu sente. Então, a maior das coisas, e a tua imaginação, de acordo com aquilo ali. Então, a inspiração deve ser uma coisa mágica. Não, a inspiração é aquilo que tu vive, aquilo que tu te cerca daquilo, né? Então, vai desenvolvendo inspiração. Às vezes, tu está assistindo uma notícia, não tem nada a ver com uma história, mas aí tu tira um storyline dali, tu tira uma premissa, eu posso trabalhar isso, isso pode dar um curto, pode dar um filme, isso pode dar uma história legal, isso pode dar uma poesia, né? Então, são palavras que tu capta assim e vai. Então, esse processo ele foi um processo de, acredito que foi uns 3 anos, porque eu não sabia como fazer, eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, foi um processo de pesquisa de como fazer, de pesquisa de como finalizar, de caçando editoras, procurando porta que não tinha. E aí, então, eu encontrei uma editora com aquele slogan: lançamos o seu livro e não lhe cobramos nada. E aí foi que eu um pouco me lasquei, porque a gente quer lançar, tá naquele anseio de fazer e acontecer, e eu imaginava que fosse de modo diferente, né, que eu pudesse optar na capa, que eu pudesse dar palpite no livro, mas não. Eu tinha algumas opções, 2 opções de capa que eles mandavam, né, quando eu mandei o meu original, o miolo do livro, eles me enviaram, não, a gente vai lançar o teu livro, tudo bem, tá, e depois não foi muito bem assim, né? As coisas não foram muito bem explicadas, eu também não sabia as perguntas que eu deveria fazer. Então eu sofri um pouquinho ali no início com a editora. Aí eles me entregaram um livro, que eu vou só tapar o nome da editora aqui. Era esse aqui. Aparentemente ele parece terror. Ele tem um selo de romance, porque me disseram que o romance vendia mais. Eu perguntei, por que tem um selo de romance? É uma literatura fantástica. Não é que quando a pessoa vê que é romance, ela vai querer comprar. Então eu já comecei a desconfiar aí da intenção da editora e comecei a pensar que eu deveria tomar um passo à frente disso, que se o meu leitor quisesse alcançar o leitor de verdade que eu estava querendo, eu deveria, né, completar uma caminhada mais longa. E aí então fui me arrependendo durante o tempo, mesmo assim fiz o lançamento em 2014, 15 de março de 2014, na Casa de Cultura, e fui tendo as minhas experiências, e aí fui fazendo amizades, contatos, enfim. E lancei pela editora e depois, alguns anos depois, no ano passado, eu resolvi lançar independente. Por que independente? Porque independente eu ia fazer a capa legal do jeito que eu queria, eu ia poder inserir ilustrações, o tipo de folha, o tipo de material, até porque alguns leitores me reclamaram que esse livro aqui, o primeiro, quando terminou o livro. Se acabou a orelha, a capa, ficou todo errado. Então eu prezei por um material melhor, um acabamento melhor, enfim, capista, desenhista, enfim. Gastei muito mais como obra independente, custei a relançar ele, basicamente 3 a 4 anos, porém ele está mais ou menos do jeito que eu gostaria, que é uma experiência, acredito, normal para quem não tem experiência e se insere nesse. Você desbravou esse caminho, né, de lançar um livro, de como faz. Exatamente. E sobre o meu livro, a história dele, ele basicamente começa em Flandres, na Bélgica, e vem para o Brasil. Lá em Flandres, na Bélgica, existe um mago que ele é líder de um
alguns herdeiros, ele ensina mágica para alguns herdeiros e eles encontram objetos mágicos, é a Arca do Pacto, a espada que é a herança Vastrene e o livro da Onisciência. E então eles têm que proteger esses objetos, só que lá acontecem alguns problemas, o inimigo deles, que é o Lord Leroux, ele tenta tomar esses... Eu estou cuidando para não dar spoiler. Ele tenta tomar esses objetos e então eles têm que esconder esses objetos no tempo. Aí essa história vem para o Brasil, passa-se muito tempo, passa do século XV para o século XXI, temos muito tempo, né? Então a história muda um pouco, herdeiros são encontrados no Brasil e o distrito sazonal, ele é o que? As pessoas me perguntam, mas o que é o distrito sazonal, aliás? É aquele lugar que eu escolhi como arquitetura para trabalhar como se fosse o esconderijo dessas relíquias, desses objetos mágicos, da Arca do Pacto, da herança vasta, do livro. E então, eu pretendo usar várias arquiteturas porque eu sou muito fã do Dan Brown. Não quero jamais me comparar ao Dan Brown porque ele é incomparável, mas ele brinca um pouco com isso, ele usa as arquiteturas para esconder segredos, para esconder mistérios. Ele é a minha inspiração, é uma das minhas inspirações, assim como J.K. Rowling, indispensável falar que ela é maravilhosa, e alguns outros autores também. Mas, então essa história vem para o Brasil, se passa no Amazonas, Brasília. Eu tento deixar algumas pistas para o leitor identificando algumas coisas que acontecem no Brasil, alguma coisa que possa ser fato real também. Né? E então é uma aventura, eu não trabalho ele, não é um romance, pode que tenha um romancezinho, alguma coisinha ali no livro, mas não é um romance. Ele é uma literatura fantástica, na qual eu amo. Não sei se é porque é a minha primeira criação oficial, né? Mas eu adoro de paixão. Assim. Não é um processo fácil, né? Porque tu tem que tornar a história interessante durante todo É como uma novela. Enredo, né? É como uma novela. Tu não liga a televisão no outro dia para assistir se não ficou aquela tensão no ar, se não ficou aquele... Nossa! Né? E eu acho que eu me sinto muito orgulhoso de ter criado essa história assim, do nada, pesquisando, e ainda uma coisa que deu certo, que o meu eleitor que dá esse feedback, né? Não sou eu, é o meu eleitor que dá o feedback. Se Eliezer, eu adorei porque tu focou na aventura, não focou mas vamos botar um romance aqui, para dar uma farofada aqui, vamos botar um romance aqui, para pegar o leitor, não sei. Não, eu foquei mesmo na aventura, e no segundo livro que eu parei de escrever, inclusive essa semana os leitores estavam me cobrando bastante, que eu parei de escrever para escrever um longa-metragem por causa do curso que eu estou fazendo, eu continuo na aventura. Eles voltam. É uma continuidade do Distrito Sazonal. Uma continuação. Eu pretendo fazer 2 livros, não quero estender, porque eu não gosto de encher linguiça também. Então eu acho que se tem pano para manga de 2 livros, ok, se não... Sim, senão até o leitor se cansa. Eu me canso de muitos livros, eu começo a ler e digo, ai meu Deus, aí eu vou deixar você descansando aqui, depois eu te pego de novo. Bom, agora vamos falar do teu filho mais novo, né, que é a antologia Confinados e Externados, que ela mistura um pouco de tudo, né, ela tem crônica, ela tem poesia, né, como é que... E ele não é só esse livro aqui, né, ele é um projeto, me conta um pouco o que é esse projeto. O Confinados e Externados ia ser um livro meu. Eu pretendia lançar textos, poesias e coisas que eu senti, sinto, vi, enfim. Mas esse projeto ele tem, no momento, 13 pais e mães. São escritores bageenses. Alguns estreantes, né? Alguns como primeira obra. E eu fiquei muito feliz que todos eles me procuraram na Feira do Livro, quando eu fui patrono, e eles foram incisivos. A gente quer respirar literatura, aliás, a gente quer colocar a literatura como primeiro plano na nossa vida. E a gente quer fazer isso em Bagé. E eu tenho uma frase que algum dia ainda vai ser meu carro-chefe, que é: a história se faz em qualquer lugar. Eu acredito que se tu acreditar nisso e trabalhar para isso, tu vai conseguir fazer isso. E eles me pegaram nisso. Quando eu vi isso neles, eu vi essa frase neles, que eles queriam fazer história em Bagé, eu disse, não, eu tenho que pensar em alguma coisa para que a literatura respire em coletividade em Bagé. Não num grupo, não numa reunião fechada, assim, de escritores, ninguém entra aqui, tem que passar por uma seleção. Obviamente que a gente estuda os textos das pessoas que querem participar do projeto, a gente se reúne, enfim,
passa por um filtro, digamos assim. A gente alguns pedem algumas dicas, enfim, a gente tenta ajudar da melhor forma que puder. Inclusive quem faz a correção tenta ajudar da melhor forma que puder, dando uma, não, a gente podia trocar isso por isso, enfim. E a gente vai levando para frente o projeto, que está indo para o volume 2 em junho. Nossa, já bem rápido. Já. Exato, a gente tem essa intenção de trazer material novo sempre, material novo, porque é uma constante, né? A inspiração é uma constante, a gente está sempre criando. E esse projeto, eu estendi a eles, eu disse assim, então tá, eu vou pensar numa coisa e eu falo com vocês. E aí entrei em contato por e-mail, todos aceitaram na mesma hora. Alguns disseram, não, vamos deixar o projeto acontecer, depois, quem sabe, a gente pega o trem andando. Mas tranquilo, eu acho que quando tu te propõe a fazer alguma coisa, tu vai ter sim, tu vai ter não, tu vai ter um talvez. E é normal, o importante é que a literatura e a arte ela não fique estagnada, ela não fique naquela luta de um contra o outro, ou uma competição. Eu acho que a coletividade é o que faz os escritores crescerem. Hoje a gente não vê ninguém crescer na vida e chegar em algum lugar sozinho. Então, a coletividade, um ajudando o outro, porque ninguém pode ser considerado melhor que o outro quando se trata de sentimentos ou quando se trata de mundos criados pela gente, porque é o teu mundo que tu criou. Uma subjetividade, né? Exato, não tem essa afronta. Uhum. E esses textos, as pessoas já tinham todos os textos escritos ou vocês se reuniam para escrever, vocês tinham oficinas, como é que era? Como é que funciona? Uhum. Então, Confinados Externados, até aparece um nome de livro de ex-presidiário, mas o Confinados Externados, ele é aquilo que a gente se inspirou, escreveu e confinou, porque o escritor ele é muito autocrítico, sempre acha que não está pronto, tanto que levei 3 anos para lançar esse aqui, sempre acha que não está bom, não está bom. Então o que a gente faz? A gente pega aqueles textos, aquelas poesias, aquelas crônicas, aqueles mini-contos que já estão prontos, que a gente já externou, e confinou para externar novamente, só que agora para o público, né? E a gente tem um resultado muito, digamos, agradável, porque no lançamento a gente vendeu todos os livros que a gente tinha. Eu tinha 80 livros, a gente vendeu, mandei buscar mais 120, já vendeu, então mandei buscar de novo mais 120. Então a gente está tendo um abraço de Bagé no apoio à literatura, apoio ao projeto, muito bacana, muito bacana. Então ele se trata daquilo que já foi confinado e vai ser externado novamente. Uhum. E como é que foram, assim, esses, tu me falou que eles se procuraram na Feira do Livro, todos eles se procuraram na Feira do Livro, todos foram até ti, tu não foi até ninguém para escrever exatamente, assim, como é que foi essa seleção, né? E até dos temas, né? Dos temas, como é que foi essa seleção? O tema é livre, o tema é livre, eles podem criar sobre o tema livre que quiserem. E, inclusive, eu digo que nós não temos portas, as portas não estão abertas porque nós não temos portas nesse projeto, nem janelas. Você vem, conversa com o idealizador, que sou eu, a gente vai trabalhar alguma forma de inserir no projeto. Se tu acha que não está bom, vamos tentar dar uma amadurecida na ideia, vamos tentar levar um tempo para isso. E na Feira do Livro aconteceu as duas coisas. Eles me procuraram, eu procurei eles, teve sarau na feira, do IFSU, outros promovidos por mim, quem eu conhecia eu chamei, quem se manifestou, eu estou aí, estou à disposição, vamos trabalhar junto, nunca vou me negar para trabalhar junto. E então a gente foi conversando lá, e se reuniu, sentou para tomar um café, sentou no meio do evento para conversar, e foi muito legal, a troca de experiência, porque todo mundo conhece o cenário literário de Bagé, dos escritores principalmente, alguns não conhecem, alguns estão entrando, enfim, a gente tenta, como patrono agora, eu tento dar alguns conselhos sobre o trabalho coletivo, sobre o se ajudar, sobre o não desistir, sobre o incentivar, enfim, uma parte que eu já fazia, mas não com tantas pessoas, agora com uma carga de pessoas ao meu redor que eu não tinha antes, né? Bom, agora tu falou em Feira do Livro, né? Eu queria saber como é que foi essa experiência de ser patrono, assim, né? Eu queria que tu nos contasse um pouco o que são as atividades de um patrono, o que tu já acabou ou tu ainda tem atividades que até entregar o teu cargo daqui a uns meses? Acho que foi a Elisiane, gerente do SESC, ela disse que patrono é para a vida inteira, né? E eu acredito nisso, que seja para a vida inteira. E foi uma experiência, Fernanda, que quando eu estava no meio dela, eu estava apavorado. Eu comecei apavorado. Começar no dia da votação, né? Eu fui lá, eu estava lá na apuração dos votos
e eu fiquei estremecido com o resultado. Eu estava muito feliz com a indicação, porque em 4 anos, oficialmente, como escritor, eu não esperava ser lembrado. E com a indicação, quando o Sesc me ligou, Eliezer, tu foi indicado pelas livrarias, pela Secretaria de Cultura, e nós também abraçamos a causa. Tu quer participar desse processo, que é um processo, na verdade, né? Eu disse, não, eu coloco meu nome à disposição, fico muito feliz, porque ser lembrado num cenário onde tem muitos escritores maravilhosos e que eu respeito muito, e vários patronos com uma carga maravilhosa, o qual me tornei amigo deles e eles me abraçaram também com o mesmo carinho. Eu fiquei muito feliz. Já só aí, né? Mas no dia da apuração dos votos eu fiquei muito nervoso. Eu não sabia o que fazer, na verdade, né? Mas com votação popular, que antes não era, né? Votação Agora popular, votação né? Na verdade, antes era uma votação das entidades culturais, que não foram descartadas e não foram proibidas de votarem nesse processo também. Somente foi aberto para que todos pudessem votar, entidades culturais, de comunicação, enfim, o público em geral, os leitores, inclusive, que é uma coisa, digamos, mais democrática possível ainda, né? Pois é, isso que é interessante, né? Porque pessoas aleatórias votaram. Exatamente, muitas pessoas que conheciam o trabalho, enfim, que me conheciam também, e depois as pessoas passou a feira assim, tu foi patrono, eu nem sabia que tu ia ser patrono, mas enfim, essas coisas acontecem. Então, durante o processo, foi um amadurecimento, Fernanda. Eu amadureci muito durante aqueles 12 dias de feira, foram 12 dias, né? Foram 12 dias de feira, e sempre tentando ser o mais carismático possível com as pessoas, porque eu acho que assim, ó, se a pessoa ela é boa para comprar o meu livro e lá pagar 30, 35 reais numa obra minha, eu tenho que ser tão bom quanto para atender ela e dar atenção para todo aquele que comprar o meu livro. E saber mais do que, tu gostou do meu livro, me dá um feedback. Não, eu quero saber da pessoa, eu quero saber do que ela gosta, o que ela lê, se é a primeira vez que ela está lendo uma obra de literatura fantástica. Eu quero saber a opinião dela, mas eu também quero saber sobre a vida literária dela. Então, eu acho que essas coisas me aproximam mais ainda do meu leitor e me faz crescer e amadurecer mais também como escritor. Para mim ter até um direcionamento de público depois, o meu público é assim, assim, assado, enfim. Então esse processo foi muito, muito bom para amadurecimento, enfim, e segue, né? Segue no projeto, e eu tenho pensamentos e projetos futuros e quero cada vez mais abraçar os escritores em Bagé, todos aqueles que quiserem me abraçar, obviamente. Quem não quiser me abraçar, eu abraço igual. E, enfim, tocar esse projeto para frente, sempre incentivando, porque esse é o trabalho de um patrono, incentivar, viabilizar. Essa semana ainda tem me procurado alguns escritores, algum pessoal das artes, porque o patrono é visto como o pessoal das artes, né? Representante das artes na feira, porque tem teatro, porque tem dança. É uma mescla, né? Tem, tudo tem história, tudo tem roteiro, tudo tem literatura envolvido, né? E aí então o pessoal me procura bastante ainda, sobre a agenda da feira, Eliezer, no próximo... Não, agora não é mais comigo, mas eu te indico. E a professora Carla Lopardo está lançando um livro logo, e ela me procurou e as pessoas procuram, eu quero saber indicações para onde posso vender meu livro, onde eu posso lançar, como é que eu posso fazer, como é que eu posso lançar meu livro, editora, Eliezer, gráfica, correção, capista. E eu acho muito legal isso. E dúvidas que tu também teve muito, né? Que agora eu já não tenho mais, porque eu queria ter alguém para me ajudar e eu não tinha, mas agora as pessoas têm. E esse é o trabalho de um patrono, ajudar as pessoas a se inserir no mercado literário. E até quando que você mantém patrono? Até a próxima feira. Até a próxima feira, que eu acredito que vai ser em outubro, né? Normalmente. Tu entrega o cargo, digamos assim, em outubro. Exato, oficialmente aí quando vem um novo... Ou até as eleições, acredito, né? Não sei que forma vai ser esse ano, mas até entrar o novo patrono oficialmente, eu sou o patrono atual. E qual foi a tua principal descoberta nesse cargo? Acho que foi sobre mim. Sobre o meu futuro. Talvez eu não acreditasse tanto naquilo que eu poderia fazer ou naquilo que eu poderia ser, mas que o meu leitor ele fez eu acreditar, e depois demora para cair a ficha, Fernando. Demora muito. Eu cheguei em dezembro ainda, eu dizia pro pai, ainda não caiu a ficha, pai. Ainda estava naquele ritmo ainda da feira, e demora um pouquinho porque isso mexe contigo, mexe com teus objetivos, né? Porque com aquilo que tu quer, tu começa querendo, não, eu vou viver da literatura. Aí tu vê que não é bem assim, aí tu precisa se manter num emprego
onde os escritores dizem que a gente se esconde no nosso emprego, que paga nossas contas, que paga o nosso aluguel, e até que um dia tu possa ter um sucesso absoluto, que possa tu viver assim da literatura, ou do cinema, ou da área que tu escolher, enfim, da arte. Mas é por aí o caminho. Eu acho que foi a maior transformação, a descoberta de mim mesmo. E bom, tu já antecipou um pouquinho, mas eu quero que tu nos conte exatamente quais são teus planos literários para o futuro. Eu dei algumas entrevistas na Feira do Livro, eu tinha muitos planos literários, eu tinha 2 livros para lançar esse ano, só que conforme o projeto foi surgindo, foi criando, tomando forma, eu fui, inclusive a sequência desse aqui, eu parei para poder viabilizar outros projetos como esse. E também terminar o projeto do curso, que é um longa-metragem, né, que eu estava fazendo. Mas os literários eu não vou te prometer ainda. Eu não vou te prometer nada. Não, mas tem o lançamento do Confinados em tem. Mais uma edição. Mais uma edição em junho. Assim, o segundo volume, esse aí pelo menos tá garantido já. Já tá lá para ser impresso. E, enfim... E um dia vem uma continuação do Distrito Sazonal. Ele vai vir. Eu não vou dizer que esse ano que vem, porque ele precisa, conforme a gente vai absorvendo informações, a gente vai melhorando. E aí entra a autocrítica e aí pronto. Aí a gente se atrasa. Bom, e para finalizar, a gente sempre pede para o nosso entrevistado dar uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Qual é a tua dica de leitura? Eu quero dar várias dicas, Fernanda. Fica à vontade. Todos os escritores bageenses, gente, prestigiem os escritores bageenses, todos, sem exceção. Por quê? Porque a literatura bageense, vocês vão se surpreender, ela é maravilhosa. Nós tivemos ano passado, tu vê pelas indicações, os jovens, tivemos o Rodrigo Ungarati, nós tivemos o Chico Botelho, e fora eles tem uma imensidão de escritores novos, um pouco mais velhos, com pouca bagagem, com bastante bagagem. Tem pessoas maravilhosas que escrevem obras sensacionais, que eu pude conhecer também as obras deles e estou assim encantado e muito realizado por estar nesse meio, inserido nesse meio agora literário também. Bom, e os livros que tu indica então são os do Rodrigo, o Tavares? Eu indico todos os bageenses, todos os bageenses. Eu te falo da experiência, porque senão eu vou magoar um e o outro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar todos os livros literários bageenses para que as pessoas apoiem nossa literatura local, que é importante, que é valiosa e tem muito valor mesmo. Tá bem. Obrigada então, Eliezer. Agradeço a ti. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!